As forças russas entraram na importante cidade de Kupiansk, na Kharkovia. Na Ucrânia, uma série de incidentes se tornaram escandalosos nos últimos dias, enquanto um estranho incidente em um avião transportando Ursula von der Leyen até a Bulgária causou perguntas incômodas para a União Europeia. Fica até o final deste vídeo para saber os detalhes. O Ministério da Defesa da Rússia publicou imagens mostrando a entrada de grupos de assalto em Kupiansk, cidade localizada na região ucraniana de Kharkovia. Nos vídeos, soldados com bandeiras russas aparecem em vários pontos-chave da cidade, como a Rua Dyomkina, na Avenida da Constituição, perto do estádio Spartak, e na Rua 1º de Maio, atrás do prédio da administração distrital. Essas imagens confirmam informações que já circulavam de que as tropas russas conseguiram penetrar profundamente na malha urbana, se estabelecer e consolidar posições em vários setores. Isso sugere que Moscou não está apenas avançando, mas já controla áreas centrais de forma estável. De acordo com essa avaliação, a operação russa para tomar Kupiansk estaria entrando em sua fase final. A perda de Kupiansk seria um duro golpe estratégico para a Ucrânia. A cidade é um dos principais entroncamentos ferroviários do nordeste do país e desempenha papel essencial no transporte de suprimentos, armamentos e tropas para o eixo de Kharkovia. Se controlada pela Rússia, Kupiansk permitiria aos russos abastecer suas forças de maneira mais rápida e eficiente. Ao mesmo tempo, dificultaria a logística ucraniana, que precisaria recorrer a rotas mais longas e vulneráveis a ataques. Além disso, Kupiansk é um ponto-chave das defesas ucranianas ao longo do rio Askol. Sua perda abriria caminho para que as forças russas cruzassem o rio com maior segurança e criassem cabeças de ponte para novas ofensivas, aumentando o risco de cerco de tropas ucranianas posicionadas ao sul da cidade. Isso poderia forçar Kiev a ordenar um recuo de até 25 a 40 quilômetros de frente de combate para evitar que suas unidades fiquem cercadas, cedendo ainda mais território. O impacto também seria psicológico. Kupiansk foi retomada pela Ucrânia na contraofensiva de 2022 e se tornou símbolo de resistência. Sua queda seria um golpe no moral das tropas e na narrativa de sucesso militar ucraniano, o que poderia gerar pressão política interna e enfraquecer o apoio internacional. Para Moscou, ao contrário, a captura da cidade seria usada como demonstração de força e avanço irreversível no fronte, reforçando seu discurso de que está em posição de vantagem e abrindo caminho para novas operações rumo ao oeste da região de Kharkovia. Para repor suas perdas diárias na linha de frente, a Ucrânia continua aplicando métodos questionáveis para mobilizar cidadãos. Уйдіть! Це незаконно! Все те, що ви робите! Прибери це! Руки прибери! Незаконно! Це незаконно! Що ви робите? Вони незаконно вивезли! Що це ви робите вже? Алло! Там же жінки! Чоловіка незаконно. Б'ються, все це робиться незаконно. Люда! Григорій, вони ж мені не молодці. Давай забегаем к себе туда.
Полиция заодно. Paradoxalmente, os movimentos nacionalistas radicais voltaram a fazer marchas patrióticas, ao passo que se recusam a ir para a linha de frente, talvez porque suas marchas, por vezes, são feitas perto de cemitérios, repletos de tombados em combate. Esta marcha foi feita recentemente em Lvov, no oeste da Ucrânia. No campo das declarações, o ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, disse uma coisa incômoda. De acordo com ele, na Ucrânia, impera uma proibição sobre conquistas tecnológicas russas, mas que, na verdade, o país vizinho tem se destacado em pesquisas científicas, coisa que ele mesmo testemunhou quando no passado esteve na Rússia. По всій Росії вчилися. Em toda a Rússia estudavam, inclusive na Academia do Estado-Maior-Geral da Federação Russa. E então eu recebi uma proposta. E claro, aceitei. Para mim foi simplesmente uau, uau, uau. Eu aceitei porque, afinal, era algo grande. Eu entendo. Conversei com pessoas que se formaram lá. Os russos conduziam um curso bastante limitado, mas o simples fato de estar lá já era algo importante. Na época, isso era considerado algo de alto nível, não é? Sim, sim, sim. Vamos falar honestamente. Até hoje, toda a ciência militar está lá. E nós não temos isso? Eu diria assim que não. Que venham discutir comigo todos que quiserem. E, aliás, essas proibições de citar trabalhos russos em pesquisas científicas, eu não sei como se pode fazer ciência militar sem citá-los, porque tudo está lá. Tudo está lá. Infelizmente, foi assim que aconteceu. Estamos em condições muito específicas de guerra moderna. Nesta semana, a União Europeia acusou a Rússia de ter interferido propositalmente no sinal de GPS de um avião que transportava Ursula von der Leyen para a Bulgária. Apesar de o serviço de monitoramento aéreo Flight Radar 24 ter negado qualquer problema com o voo de von der Leyen, a União Europeia voltou a acusar a Rússia de estar por trás do suposto incidente. Contudo, duas coisas estranhas aconteceram, e uma delas foi durante uma conversa com jornalistas sobre o tema no prédio da Comissão Europeia em Bruxelas. Vejam com atenção a este vídeo. Tenho uma pergunta sobre o GPS ou o suposto cyberataque ao GPS de domingo. Então, na segunda-feira, quero dizer, você disse que recebeu informações das autoridades búlgaras de que isso se devia a uma clara interferência russa. Gostaria de saber, as autoridades búlgaras compartilharam com você as provas disso? E pergunto porque o primeiro-ministro búlgaro disse na terça-feira que não vai investigar a situação e minimizou a importância do ataque. Ele disse: olha, esse tipo de coisa acontece o tempo todo nos estados da linha de frente oriental. Então, gostaria de saber se você tem algum comentário sobre isso. Thanks a lot. Of course, it's for the Bulgarian authorities to decide how to take course of this action. Muito obrigada. Claro, cabe às autoridades búlgaras decidir como conduzir essa questão. O que posso dizer é que posso confirmar que houve interferência no GPS. O mais importante é que o avião pousou em segurança. E esse é o resultado-chave desse episódio. A interferência de rádio foi confirmada pela Autoridade de Controle de Tráfego Aéreo da Bulgária. E posso citar um comunicado de imprensa deles. Acredito que a Paola já tenha citado isso na terça-feira. Mas, se for útil, não me importo de recordar, é claro. O comunicado dizia que, durante os voos da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para Plovdiv, o sinal de satélite que fornece dados para o sistema de navegação GPS da aeronave foi interrompido. Ao se aproximar do aeroporto de Plovdiv, o sinal de GPS desapareceu. Para garantir a segurança do voo, o controle de tráfego aéreo propôs imediatamente uma abordagem de pouso alternativa, usando sistemas de navegação baseados em terra. Como eu dizia, o pouso ocorreu com segurança, e isso é o mais importante.
Além disso, sobre o último ponto que você mencionou, nós concordamos totalmente. Estamos muito conscientes de que, infelizmente, esse incidente não é específico da presidente, ou seja, ocorre de forma bastante regular com muitas aeronaves, especialmente perto de nossa fronteira oriental. A situação é complicada. É um fato que, desde o início da guerra, a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, esses episódios têm aumentado. Esses episódios de distúrbios nos sinais GNSS e GPS. E é por isso que é necessária uma ação coordenada da União Europeia. A Comissão está apoiando os Estados-membros no desenvolvimento de um plano de ação para toda a UE, com papéis e responsabilidades claros em todos os setores e níveis, porque estamos muito cientes de que esse é um problema que ocorre com muita regularidade, não só com nossas aeronaves, mas também, às vezes, com nossos navios. E, claro, é uma situação difícil de gerenciar. Outras perguntas? Você tem um acompanhamento. Vá em frente. Sim, desculpe, talvez eu não tenha deixado minha pergunta clara o suficiente. Quero dizer, isso parece muito intrigante. Se vocês receberam informações das autoridades búlgaras de que o avião da presidente da comissão foi vítima de um ataque de clara interferência russa, e em seguida essas mesmas autoridades dizem que não vão investigar o incidente, você concordaria que isso é, digamos, prima facie, bastante intrigante? E eu só tenho 2 pequenos acompanhamentos também. Em relação à reportagem do Financial Times, eles disseram que os pilotos tiveram que pousar usando mapas de papel. Você pode confirmar se isso é verdade? E também sei que a Paola disse na terça-feira que o avião teve que sobrevoar a pista por mais tempo do que o esperado. Isso durou 1 hora? O FT relatou que o avião circulou por 1 hora. Gostaria de saber se você pode confirmar essas 2 coisas também. Obrigado. Obrigada. Não tenho muitas informações para compartilhar sobre essa última parte. Nós mesmos nunca fornecemos um dado sobre atraso, nem informações sobre o tempo de voo. O que importa, e em última análise, é que o avião pousou com sucesso. E esse é o ponto de maior interesse para nós. Sobre suas outras perguntas, relacionadas aos meios utilizados para o pouso, nós nunca comentamos oficialmente. Só posso me referir ao que as autoridades búlgaras disseram. Elas mencionaram o uso de auxílios de navegação convencionais, que permitiram o pouso seguro da aeronave. Portanto, é isso que elas disseram, e não teríamos nada mais a acrescentar. Não sei se vocês perceberam, mas a principal dúvida do jornalista era por que a União Europeia e a Bulgária decidiram não investigar um caso sério como uma tal intervenção russa contra a segurança do voo da presidente da Comissão Europeia. Não seria isso sério demais a ponto de examinar cada detalhe? Além disso, porque ninguém resolveu apresentar provas de que realmente foram os russos. E o mais importante, porque a Bulgária, logo após reportar interferência russa, decidiu dar um passo atrás e não investigar nada. O caso é semelhante às explosões dos gasodutos Nord Stream, quando a Europa decidiu não investigar de forma rígida o que aconteceu com os gasodutos e preferiu que sua imprensa acusasse a própria Rússia, embora isso fosse contra qualquer lógica. Demorou muito tempo para que na Europa começassem a dar possíveis nomes de envolvidos. Acusar um país de arriscar a segurança do voo de uma autoridade como Ursula von der Leyen, mas se abster de uma investigação, parece mais um jogo político do que uma abordagem séria sobre o assunto. E é exatamente utilizando tais artimanhas que muitos mitos são criados no campo da geopolítica. A acusação contra a Rússia foi feita durante uma semana de evidente descontentamento de lideranças ocidentais com o chamado Sul Global e as relações da Rússia com outros países. Tais lideranças fizeram tentativas de sujar a imagem do fortalecimento político de seus rivais na arena internacional, ao passo que a percepção que fica é de que a Europa foi passada pelos novos centros de poder no mundo. And you will not be surprised to hear me say that we need more than we currently have. E você não ficará surpreso ao me ouvir dizer que precisamos de mais do que temos atualmente. Muito mais, posso garantir. Porque enfrentamos ameaças sérias e duradouras.
A Rússia e a China estão investindo pesado para fortalecer e modernizar suas forças armadas. Isso não é apenas para desfilar em grandes paradas militares em Moscou, ou como ontem em Pequim, mas para exercer influência de forma agressiva, tentar remodelar a ordem global e minar nossa liberdade e segurança. Não devemos ser ingênuos. Essa tendência não vai mudar nem se reverter tão cedo. A Rússia é e continuará sendo, no futuro previsível, uma força desestabilizadora e confrontacional na Europa e no mundo. Então, enquanto os líderes ocidentais se reúnem na diplomacia, uma aliança autocrática busca um atalho para uma nova ordem mundial. Ver o presidente Xi ao lado dos líderes da Rússia, Irã e Coreia do Norte hoje, em Pequim, não é apenas uma encenação anti-Ocidente. É um desafio direto ao sistema internacional baseado em regras. E não se trata apenas de simbolismo. A guerra da Rússia na Ucrânia está sendo sustentada pelo apoio chinês. São realidades que a Europa precisa enfrentar.